faz um homem mudar? Cada um de nós está em nosso próprio caminho individual, mas a beleza e a complexidade da vida é que nós não sabemos para onde cada caminho pode nos levar. Você tem aspirações, expectativas, planos, mas também pode ser vítima das circunstâncias externas que você não controla. Você pode ter em si tantos tipos diferentes de pessoas, diversas possibilidades, mas à medida que cada um dos muitos testes da vida é lançado sobre você, com cada decisão que você toma, as opções se estreitam lentamente para fazer de você a versão exatamente de si mesmo que existe hoje. Essas experiências te fazem quem você é ou simplesmente revelam quem você sempre foi. Poderoso Chefão de Coppola é aclamado como um dos maiores filmes de todos os tempos e um dos meus favoritos. Muito além de uma história de máfia, é uma história sobre família, lealdade, negócios, vida e morte. Como tudo isso se entrelaça. A gente coloca por trás das portas fechadas do negócio da família Corleone, um negócio que o filho mais novo, Michael Corleone, sempre quis evitar. Então, como Michael passa de isso é apenas a minha família, Kay, não sou eu, para uma pessoa que acaba tomando partida e se tornando cabeça e chefe da família Corleone. Como um homem acaba em um papel que ninguém mais desejava para ele, que nem ele mesmo desejava para si mesmo. Hoje eu quero examinar com vocês as 5 fases de transformação de Michael Corleone ao longo do primeiro filme do Poderoso Chefão. Livre-arbítrio existe ou as pessoas não têm escolha? Elas apenas têm a ilusão da escolha, já que essas decisões não são tomadas no vácuo. Sempre existem fatores externos. Você vai entender o ponto de vista histórico sobre isso nesse vídeo. A árvore genealógica da família Corleone é assim. Vito Corleone reside no topo, pai de 4 filhos, pai adotivo de Tom Hagen e padrinho de Johnny Fontaine. Um desses filhos terá que assumir o negócio da família. O mais velho, Sonny, é o primeiro na linha. Fredo, o segundo, e Michael, o terceiro. Mas Vito tinha outros planos para Michael. Michael é um ex-fuzileiro naval, não está envolvido no negócio da família, tendo escolhido seu próprio caminho separado. Para uma família tão próxima quanto os Corleones, a distância de Michael o torna um cara estranho, um cara de fora. Quando o conhecemos na primeira etapa, ele tem 5 qualidades chaves. Ele é um cara de fora, um herói de guerra, inteligente, honesto e leal à sua namorada Kay. Seu pai imaginava que Michael se tornaria um senador para que a família um dia tivesse ligações reais com o poder limpo de verdade. Entre aspas, porque a política é bastante corrupta também. Essa sempre foi a aspiração de Vito. Mas a vida tinha outros planos. O negócio da família Corleone girava principalmente em torno de azeite de oliva. Mas nos anos 40, a máfia estava prestes a mergulhar no negócio das drogas. Vito, se apegando à sua visão de futuro, rejeita essa ideia de se envolver com narcóticos, pois eles destroem vidas e tornariam um negócio ainda mais sujo, virando a sociedade e a lei contra ele. Para Vito, não há preço concebível que ele poderia pagar para se envolver com drogas. Mas para os outros, o dinheiro é simplesmente mais tentador. Quando Sonny mostra algum interesse nisso durante uma reunião, um ataque é ordenado contra Vito. Se ele fosse eliminado do caminho, não haveria mais ninguém para se opor ao mercado em expansão das drogas. Tudo em O Poderoso Chefão é sempre visto como apenas negócio, mas que Michael gosta de se ver como um cara de fora. No momento em que ouve sobre o tiroteio de seu pai, ele corre de volta para sua família. Sua namorada Kay era uma grande prioridade para ele na faculdade, mas agora o foco de Michael mudou. Ele nem consegue ver mais um futuro com ela. Como sua visão de futuro dependia da manutenção da sua família, ele percebeu que foi um tanto ingênuo esperar que isso sempre fosse algo garantido. Mas em uma ação rápida, tudo isso muda e vamos para o segundo estágio de transformação de Michael Corleone. Michael agora é um iniciado, um herói de guerra, continua sendo inteligente, honesto e leal à sua família. Michael, como um ex-fuzileiro naval, entende as estratégias de guerra mais do que seus irmãos. Quando ele chega ao hospital e descobre que os guardas de seu pai não estão lá, ele sabe o que significa
que é apenas questão de minutos antes que a família rival venha terminar o serviço que eles fizeram. Estar bem no meio da ameaça o une emocionalmente ao seu papel na família cada vez mais, à medida que ele percebe que sem ele a sua família está em risco de perder o seu poder. Vemos aqui os poderes dos eventos externos trazendo o Michael cada vez mais para dentro dos negócios da família. Mas uma vez que é uma questão de vida ou morte para os seus entes queridos, o seu treinamento entra em ação e ele começa a perceber que há um papel para ele no meio daquilo tudo. Teve sempre no controle de Michael dizer não e fazer o certo, mas a família foi mais importante para ele. Depois de afugentar os possíveis assassinos, a polícia chega ao local e o policial corrupto McCluskey soca Michael por intervir. Isso ensina a Michael que a corrupção pode existir dentro de qualquer estrutura de poder. E se os policiais podem usar indevidamente a lei contra sua família, então para que serve a lei? Essa única noite muda visivelmente Michael. Seja qual for a sua visão que ele tinha para o seu futuro, talvez tenha sido construída sobre falsas suposições. Encadeia Michael ao seu terceiro estágio de transformação. E agora é um iniciado, não mais um herói de guerra, agora se tornando um soldado ativo da família na máfia. Ele continua inteligente, mas a sua honestidade agora é substituída por uma ambiguidade moral, mas ele continua leal à sua família. Para Michael, o bem maior é a família. Para os estoicos, a família é uma indiferença. Indiferença porque, por mais que possamos querer ter uma família, a tornando uma indiferença preferível, ela é algo externo e fora do nosso controle. Logo, ela não pode ser considerada fundamental para a nossa felicidade, como são as nossas ações. O bem maior para os estoicos é viver conforme a natureza, que é buscar a sabedoria para ser racional e ser justos com os demais. Ajudar os outros como a nossa família jamais deverá acontecer em detrimento de questões éticas, como vemos Michael fazendo. E é por isso que a família é uma indiferença, porque ela não é mais importante que os princípios éticos históricos. Como um cara de fora entrando, Michael vê o jogo sendo jogado de uma forma muito diferente daqueles que estão dentro do campo. Sonny e Tom veem as decisões como apenas negócios, mas o que é mais pessoal do que negócios quando é um negócio de família. Michael se oferece para fazer um sacrifício por sua família que apenas ele pode fazer. Ele vai tirar o homem que organizou o tiroteio de seu pai e o policial corrupto que tentou terminar o trabalho, então ele simplesmente irá desaparecer. Sua mente, como um cara de fora, ele pode sair da família e o negócio pode continuar sem ele. Enquanto seus irmãos têm famílias ou lealdade ao negócio, então eles não são tão facilmente assim removidos. Olhando para a árvore genealógica da família, Sonny é o primeiro na linha, mas ele é pouco cabeça-quente, nada estoico. Toma decisões baseadas em impulsos, raramente considerando o jogo ao longo prazo. Pedro é apenas um cara festeiro. Ele está nisso pelas mulheres e pelos bons momentos. Ele não é um assassino treinado, enquanto Michael é um ex-fuzileiro naval e muito mais calculista do que seus irmãos. Então ele é a melhor pessoa para realizar esse trabalho. Esse momento muda a vida de Michael e a trajetória de sua família de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. E raramente podemos ver um homem pensar nas consequências potenciais de suas ações mais do que em seus segundos finais antes daquele tiroteio no restaurante onde ele iria eliminar quem tentou eliminar o seu pai. Os caminhos potenciais de Michael ainda não tomados são interrompidos por causa dessa decisão. Suas ações desencadeiam uma guerra da máfia, então ele se esconde na Sicília, encontrando uma nova esposa e se reconectando com as raízes de sua família. Para um homem que sempre se viu como uma espécie de filho pródigo, agora está profundamente enraizado em sua verdadeira identidade. Essa nova vida que Michael fez para si mesmo se torna uma realidade calorosa e bem-vinda. Sua vida tem um sentido renovado depois que ele expressa sua lealdade à sua família através desse sacrifício que ele cometeu. Enquanto costumava tomar decisões que manteriam o máximo de caminhos abertos possível para ele como um indivíduo fora da família, fechar essas possibilidades permite que ele se concentre o seu foco no que ele tem de volta em Nova York. Sonny está no comando do negócio da família, enquanto Vito se cura. Todos estão muito tensos, já que Sonny é facilmente manipulado por suas emoções, e essa fraqueza se prova fatal
depois que Sonny corre para defender sua irmã de seu marido abusivo e é assassinado. A família agora carece de liderança. Por mais que Michael goste de sua vida alternativa na Sicília, e quem não gostaria, né? Ele não pode esconder o seu passado. Segue ele em todos os lugares que ele vai. E logo depois de descobrir que seu irmão foi morto, sua esposa Apolina é eliminada em uma bomba implantada em seu carro. Aquela bomba simbolicamente destruindo o último caminho alternativo para Michael tomar na sua vida. Seu destino está selado. Sua família precisa dele e ele encontra verdadeiro significado em sua lealdade a eles. Em filosofia, dizemos que há livre-arbítrio, onde o futuro é determinado pelas nossas ações, e o determinismo, onde o futuro é determinado por uma sequência de causa e efeito. Para os estoicos, ambas estão certas e eles consideram uma terceira via, o compatibilismo. Para os estoicos, o universo é uma sequência de causa e efeito de eventos externos que nós não controlamos, mas está no nosso controle como nós reagimos. Por isso, esse compatibilismo. Michael sempre teve em seu controle a opção de virar as costas para a sua família, visto que o que ela fazia não era o certo. Mas, como dito, ele escolheu a família como seu bem maior, o que nos leva ao quarto estágio de transformação de Michael. Ele agora é promovido de membro iniciado a líder do negócio da família. Ele não é mais um soldado no campo, e sim um general, mas ele permanece moralmente ambíguo, inteligente e leal à sua família. Tu pede um cessar-fogo na guerra da máfia, que ele estava convencido de que não haveria preço que ele poderia pagar para permitir que essa mudança acontecesse. Mas a dor de perder o seu próprio filho foi demais para ele. Então ele permite que as drogas se tornem parte do negócio, mostrando que sua lealdade está com a segurança da sua família. Vito Don Corleone era muito resistente à mudança, e essa teimosia quase lhe custou a própria vida, causou a perda de seu filho. Em um mundo onde tudo é apenas negócios e nada pessoal, Don Corleone esperava que seus valores pessoais impedissem o negócio de crescer. Quando Michael retorna, ele sabe quem é e o que quer. Ele se encontra com Kay novamente e fica surpresa com as mudanças que vê nele. Michael ainda ama a versão dele que existe na mente de Kay. Ela não está ciente do que ele fez ou de quem ele perdeu. Há uma pureza nessa percepção de Kay sobre Michael. Ela simboliza os outros caminhos não tomados, quem ele poderia ter sido. Don Corleone então morre, tornando Michael o chefe da família, bem também como o alvo mais fácil da cidade. Agora, as 5 famílias podem simplesmente eliminá-lo e se tornar apenas 4 famílias. Mas assim como Vito eventualmente cederia em seus próprios valores para proteger a sua família quando se tratava de drogas, Michael também teria que sacrificar para proteger aqueles de quem ele é agora responsável. Ele não é mais aquele irmãozinho no casamento se beneficiando do mundo que seu pai construiu para ele. Agora, ele é o protetor de toda a sua família. O sonho de Don Corleone para o futuro morre com ele, e agora Michael está no comando. Então, enquanto ele assiste ao batismo do seu sobrinho, ele organiza o assassinato dos chefes de todas as outras famílias do crime na cidade. Não há misericórdia, pois ele viu o que essas famílias estavam dispostas a tirar dele para preservar os seus negócios. Então, se esse for o caso, ele aprendeu que ter valores pessoais é uma fraqueza, não uma força, indo completamente contra o que os estoicos ensinam. Ele elimina todas as ameaças no caminho de sua família, incluindo o marido de sua irmã, Connie, Carlo, por trair Sonny. Connie está devastada, mas não pode haver elos fracos na família, não depois do que ele acabou de fazer. Solidifica a quinta e última etapa na transformação de Michael. Agora ele é o líder da família, um general de guerra, desonesto, implacável e leal apenas à sua família. Kay fica chocada com a acusação de que Michael teria matado Carlo e pergunta a ele se realmente era verdade. Ele a olha nos olhos, os mesmos olhos que o vê como o homem que ela conheceu apenas antes de tudo isso começar na primeira etapa, e ele mente para ela. Ela inicialmente fica aliviada, lembrando do homem que ela conheceu antigamente. Mas quando ela sai e olha para trás, ela percebe que ele não é mais apenas Michael. Ele agora é Don Corleone. E quando aquela porta se fecha, a versão final de Michael Corleone, a versão que existia,
apenas nos olhos de Kay, morre e você fica com a pergunta: que se ele escolheu essa vida ou se a vida simplesmente fez uma oferta que ele não poderia recusar. Livre-arbítrio, determinismo ou compatibilismo? Me conta nos comentários a sua opinião e eu estou deixando aqui ao lado um vídeo para você assistir agora. Te vejo na próxima.